4. As instituições religiosas em Israel. No contexto religioso em que Jesus viveu, existiam duas instituições fundamentais: a sinagoga e o templo. A sinagoga, palavra que significa reunião, era o local onde se realizavam os encontros aos sábados, quando os letrados, quase sempre fariseus, instruíam o povo na lei e nas tradições de Israel. Toda a comunidade judaica tinha sua sinagoga, que costumava ser construída fora da cidade, perto da margem de um rio ou junto ao mar, para permitir a todos o rito das abluções. Fora dos sábados, a sinagoga funcionava como escola para crianças e jovens. Além de ser local de oração e estudo da Escritura, aí se discutiam os assuntos da comunidade, que eram julgados pelo Conselho de Anciãos. Mas no tempo de Jesus, era muito comum que a sinagoga representasse um espaço de reunião da comunidade, e não tanto uma construção específica. O chefe da sinagoga era eleito provavelmente entre os anciãos. A oração do sábado tinha o seguinte esquema: recitação do Escuta Israel, oração, leitura da lei e dos profetas, pregação sobre as leituras e bênção. A sinagoga era de fundamental importância para a vida de Israel. Sobretudo por meio do ensinamento dos fariseus, os judeus eram formados na religião e nos assuntos da vida social, desde aprender a ler e escrever até o estudo aprofundado da lei. Havia também muitas sinagogas fora da terra de Israel. Nelas se reuniam os filhos do povo que há muito viviam espalhados em numerosas outras cidades e regiões do Império Romano. O templo que Jesus encontrou em Jerusalém era esplendoroso. Sua reconstrução havia começado no ano 20 a.C. por ordem de Herodes e durou até cerca de 64 d.C. Para os judeus, o templo de Jerusalém era o lugar onde Deus habitava. Aí se celebrava o culto diário com o sacrifício público de 2 animais, um pela manhã e outro pela tarde, além dos sacrifícios privados. Nas grandes festas, Páscoa, Pentecostes e tendas ou tabernáculos, o culto no templo chegava ao auge, pois todos os judeus, a partir dos 13 anos, deviam peregrinar até ele e participar das festas. Os maiores de 20 anos, também os que moravam fora da terra de Israel, tinham de pagar para o templo o imposto anual, equivalente a 2 dias de trabalho, 2 denários. O templo, de fato, se sustentava com esses impostos. Um mês antes da Páscoa, por exemplo, instalavam-se por todo o país as mesas dos cobradores, e 10 dias depois elas se espalhavam também pelo templo, com o objetivo de recolher os impostos que deviam ser pagos em moeda legítima, sem a figura do imperador. Impostos pagos em outras moedas tinham um acréscimo de 2%, cobrado pelos cambistas, que viviam da troca de moedas para o templo. Também se permitia a troca da quantia do imposto por moedas de ouro. O templo recebia ainda a prata pelo resgate de primogênitos e pelos votos ou promessas, além do dízimo dos frutos da terra e outros, sem contar os donativos e esmolas abundantes de pessoas ricas. O comércio de animais para o sacrifício também rendia recursos. O tesouro do templo funcionava como o maior banco da época, pois guardava o dinheiro dos impostos, bem como os bens que a elite de Jerusalém aí depositava, como o valor de propriedades urbanas e campos. Os sumos sacerdotes, além de serem os responsáveis pelo centro da religião e da política interna de Israel, eram assim administradores de uma grande empresa econômica, que controlava a vida dos judeus, servindo aos interesses da dominação romana e aos próprios. Também por isso, Jesus mantinha atitude crítica em relação ao Templo de Jerusalém,
que de casa de oração se havia transformado em abrigo de ladrões.